Quero convidar os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 18. Hoje nós vamos ler até o verso 21. Amém? Que diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração das vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa escritura em nossos ouvidos. Amém? Deus querido, nós, mais uma vez, com o nosso coração transbordando de alegria por poder estar diante do Senhor e na comunhão com o seu Espírito, nós nos prostramos agora pedindo que o seu Espírito tenha toda a liberdade para estar nos instruindo, para estar ministrando em nossos corações. Pai, que tudo aquilo que possa impedir de que nós possamos estar concentrados com o nosso coração diante do Senhor, seja retirado do meio desse salão e que nós possamos agora, Deus, estar completamente voltados a ouvir aquilo que o seu Espírito tem para nos ensinar. Que seja uma noite de crescimento, de edificação, mas acima de tudo, de exaltação do seu nome, porque nosso desejo é esse, que o Senhor seja exaltado. Mas Deus, nosso desejo também é que vidas sejam curadas, que vidas sejam libertadas, ó Deus, que os olhos possam se abrir e que haja, ó Deus, salvação. Por isso, edifica a sua igreja nesta noite. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, eu dei início ao tema Igreja Ideal. Dentro daquilo que abordamos, vimos que a igreja ideal é aquela que segue como princípio o ideal de Jesus, que inclui a realização e o cumprimento desta palavra que nós acabamos de ler, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, dentro do ideal de Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma que está o cumprimento desta profecia para a sua igreja. Então nós, que somos agora os discípulos de Jesus, somos os representantes legais de Deus para dar continuidade a isso que Jesus acabou de dizer aqui através desse texto. Hoje se cumpriu esta palavra. Nós, como igreja, se queremos ser a igreja ideal, precisamos primeiro conhecer qual é o ideal do fundador da igreja, aquele que iniciou a igreja, que é Jesus Cristo. Então, uma igreja ideal é aquela que olha para esse texto e quer dar continuidade, quer viver isso na sua vida. O capítulo de Lucas, capítulo 4, os versos 18 a 21, é um grande desafio. Porque eu entendo aqui e vejo aqui por que Jesus veio a este mundo. E nas instruções passadas aos discípulos, ficou muito claro que Jesus tinha estratégias para alcançar este ideal. E por isso ele precisa formar discípulos. E é por isso que ele passa essa tarefa para a igreja. Por isso que ele vai instituir a sua igreja. E aí ele dá a ordem, que está muito clara, e todos nós conhecemos. E esse é um texto que eu acredito que todos têm memorizado, que está lá em Mateus capítulo 28, verso 19, que diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vejam, irmãos,
que dentro da estratégia de Jesus, no seu ideal, estava de formar discípulos para que desse continuidade àquilo que ele iniciou, para aquilo que ele foi designado por Deus. Vir, abrir, principalmente, os olhos daqueles que estão cegos. Mas quem está cego? Quem está doente? Muitas vezes nós fazemos, ou queremos entender apenas aquilo que os nossos olhos veem. Para que uma pessoa seja considerada doente, ela tem que estar enferma numa cama, ela tem que... Não, irmãos, existem muitas enfermidades que as pessoas não precisam estar num leito de hospital, não precisam estar numa cama. Existem pessoas que estão cegas, aliás, a grande maioria estão cegos porque não conseguem enxergar o grande projeto, o grande propósito de Deus, o ideal de Jesus. Então nós precisamos olhar com os olhos de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar com os olhos que o Espírito Santo coloca em nós. E aí então nós vamos ver as pessoas. Há muitas pessoas gozando perfeita saúde, que não estão com dificuldades, que não estão com lutas, mas são pessoas que estão cegas, estão perdidas, precisam ser alcançadas. E dentro daquilo que Jesus estabelece como ideal, está o ir. Por isso Jesus, então, cria estratégias. E dentro das estratégias de Jesus está muito claro que a igreja precisa ir até aqueles que estão perdidos. Quem que está perdido? Eu estava perdido. Você estava perdido. E todos aqueles que ainda não conhecem Jesus, que não professaram Jesus como Senhor e Salvador, estão perdidos. Porque perdidos aqui é estar separados de Deus. Estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus, da glória de Deus. Então, todos aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador estão perdidos, e Jesus então faz a grande comissão quando ele chama a igreja e dá essa ordem, dizendo: olha, vão e preguem e batizem, e aquele que crer será salvo. Então, essa comissão inclui eu, inclui você, porque nós somos a igreja de Jesus. Nós é que somos a igreja que tem que ir até aqueles que estão perdidos. Isso nós aprendemos no domingo passado, dentro das estratégias de Jesus. Então, ele enviou os seus discípulos por todos os lugares por onde ele ia passar para falar da palavra de Deus. E aí, então, essa é uma missão que cabe a mim, cabe a você. A segunda estratégia que nós aprendemos no domingo passado é que Jesus, ele dá oportunidades a todos, sem exceção. E aqui, irmãos, nós precisamos olhar mais uma vez com os olhos espirituais, porque muitas vezes nós olhamos para o rico e achamos que ele não tem falta de nada. Ou o rico, às vezes, acha-se que tem tudo, não tem falta de nada, não tem necessidade alguma. E às vezes nós olhamos para o pobrinho, né, aquele que está lá passando necessidade, e achamos que aquele falta tudo para ele. E aí nós investimos naquele, e aí nós começamos a fazer diferenças. Aqui, irmãos, a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer exceção, não pela cor, não pela raça, não pela posição social. De forma alguma nós podemos escolher aquele que é digno de receber as boas novas da salvação. O nosso papel é ir até aqueles que estão fora desse plano. Enquanto não recebem Jesus como Senhor e Salvador, é o nosso alvo. E enquanto nós estamos indo nesse caminho, nesta vida, enquanto estamos passando nesse mundo, a nossa obrigação como ordem, sendo discípulos de Jesus, é dar oportunidades para essas pessoas serem transformadas. E como que elas vão ser transformadas? Pelo poder do Evangelho, irmãos. Pela palavra de Deus que é ministrada nos seus corações e que vai ser
transformada através da ação do Espírito Santo. O nosso papel, irmãos, não se preocupe, não é mudar a vida das pessoas como muitas vezes nós queremos. O nosso papel é pregar, é falar do Evangelho, e aí então o Espírito Santo vai agir nos seus corações de uma forma que essas pessoas vão sendo transformadas. Então, dentro da estratégia de Jesus, primeiro está ir até os perdidos, dar oportunidades a todos sem exceção. Mas há também uma outra estratégia que nós, como igreja, precisamos entender que há uma responsabilidade. Nós precisamos alimentar e ajudar os famintos e menos favorecidos. Como que nós vamos fazer isso? Repartindo o que nós temos. Mas aí entra aquela questão, pastor, mas eu tenho tão pouco. É isso que muitas vezes vem ao nosso coração, irmãos. A maioria das vezes, quando alguém chega diante de nós com uma dificuldade, nós achamos que nós não temos para ajudar. Mas porque nós ainda não nos colocamos no lugar daquela pessoa para ver qual é a situação dela. Porque se nós se colocássemos no lugar dela, nós vamos ver que nós temos muito, mas muito mais do que ela e que nós temos condições sim de ajudar. Mas como nós temos dito, aquela frase que tem me feito refletir muito, irmãos, só é pouco que temos enquanto está em nossas mãos e serve apenas a propósitos pessoais. Lembra de Jesus, seus discípulos? Quando Jesus estava diante de uma multidão e ele olhou para aquele povo e não tinha onde eles comer. Naquele momento, a necessidade daquele povo era a alimentação. Eles precisavam ser alimentados. E os discípulos estavam preocupados, Senhor, tem que despedir essa multidão, porque veja, olha, como que eles vão se alimentar aqui? E Jesus diz o quê? Dai vós de comer. Mas aí vem aquele sentimento nosso, e que deu no coração dos discípulos, e como dá sempre nós. Senhor, mas como que nós vamos alimentar? Não temos quanto, não temos como. Aí Jesus diz para eles, mas o que vocês têm? E aí os discípulos vão e dizem, olha, Senhor, o que nós temos aqui é 2 peixinhos e 5 pães. Jesus disse, então, prepare o povo para comer. E traga esses pães, esses peixinhos aqui, vamos pedir a bênção de Deus e vamos repartir. Irmãos, o exemplo de Jesus ali não era a multiplicação dos milagres, não era que ele queria mostrar que é possível, ele queria mostrar que se nós estamos dentro do propósito do Senhor, ele pode fazer e realizar o impossível. Mas nós precisamos nos dispor, primeiro, aqueles pães, aqueles peixinhos precisaram ser divididos, era pouco, mas era o que tinha. Jesus disse, então vamos dividir o que nós temos. E quando começou a divisão, não parava de sair pão e não parava de sair peixe de dentro daquele cesto. E sobrou ainda muito mais. Mas se aquele 2 pães, ou 2 peixinhos e 5 pães, servisse unicamente ao propósito daquele jovem que levou para o seu lanchinho, para o seu alimento, para a sua provisão, ele ia se alimentar e o restante ia ficar passando fome, passando necessidade. Mas ele repartiu o que tinha. Estava na presença de Jesus. Irmãos, não se preocupem, porque se é Deus que está te enviando, se é Deus que está te mandando, Ele vai multiplicar, mesmo que seja um pouco. Há um grande ditado por aí que às vezes a gente fala até, né, com autoridade. O pouco com Deus é muito. É verdade ou não é? Você já ouviu isso? Nós dizemos isso sempre nos púlpitos, falamos no dia a dia de nossas vidas, mas nós temos praticado isso realmente, irmãos? O pouco, se estiver servindo só aos nossos propósitos, não adianta de nada. Então, queridos, nós precisamos crer. Jesus, ele não disse que esta seria uma tarefa fácil, irmãos. Jesus nunca disse que ser seu discípulo seria uma tarefa fácil. Porém, ele mostrou que é possível e os seus discípulos são o testemunho.
Eles revolucionaram e continuam revolucionando o mundo simplesmente porque eles creram e continuam crendo em Jesus Cristo. Irmãos, crer em Jesus é aceitar a sua palavra como ela é, não como ela se encaixa na nossa forma de conduzir as coisas. Não, é como ela está escrita, é como ela está ordenada. Se Jesus diz que nós temos que dar, nós temos que dar. E pode dar que não vai te faltar. Agora, é claro que isso tem que estar dentro do quê? Do propósito, do ideal de Jesus. Mas para isso acontecer, nós precisamos de uma coisa chamada fé. Nós precisamos crer em Jesus. Irmãos, uma das coisas que Jesus mais enfatizava para os seus discípulos era a fé. Durante todas as ministrações, durante todo o ensino de Jesus, uma das coisas que ele enfatizava é que eles precisavam ter fé, eles precisavam crer. E olha só o que ele vai dizer num daqueles momentos em que os seus discípulos fracassaram porque não puderam expulsar um demônio que estava sobre a vida de um jovem. E aí Jesus, quando eles veem Jesus com autoridade, unicamente usando da sua autoridade, com a sua palavra, expulsou, né, aquela legião, aquele espírito que estava sobre aquele jovem, e os seus discípulos vieram para ele, né? Mestre, mas por que nós não conseguimos fazer? E sabe qual foi a resposta de Jesus? Por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para o colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Irmãos, se tiverdes fé como um grão de mostarda, a fé é a essência para que eu possa viver no ideal de Jesus. Eu preciso crer que Jesus é o meu Senhor. Eu preciso crer que eu estou servindo ao propósito de Jesus, que eu estou servindo ao seu ideal. E se eu estou fazendo isso, é Ele quem vai dar os recursos, é Ele quem vai dar a capacitação. Eu tenho que me dispor. Eu tenho dito, e digo isso com tristeza, porque eu vejo pessoas anos e anos vivendo e servindo dentro da igreja, servindo entre aspas, né, irmãos? Participando dos cultos, mas que ainda não sabe evangelizar, não sabe falar de Jesus, não tem coragem para proclamar as boas novas às outras pessoas. Isso não é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é você se deixar revestir do poder, do Espírito do Senhor e acreditar naquilo que você está fazendo, naquilo que você está comprometido, que é o ideal de Jesus, de ir aos pobres, de ir aos cegos, de ir aos enfermos, de ir às pessoas que estão afastadas, que estão distantes de Jesus, e proclamar com autoridade esta palavra que pode abrir os seus olhos, que pode libertar da opressão, que pode trazer salvação às suas vidas. Mas para isso você precisa de fé. E se você realmente quer agradar a Deus, você precisa exercitar a sua fé. Mas a gente exercita a fé em tantas coisas fúteis neste mundo. Acreditamos em tantas coisas, mas muitas vezes deixamos de acreditar naquilo que é fundamental, naquilo que é eterno, naquilo que traz salvação, que é a palavra de Deus. Pregar esta palavra com autoridade, crendo que ela pode realmente fazer a transformação, primeiro na minha vida, e depois na vida daqueles que estão perto de mim. Porque eu também preciso ser tratado, eu também preciso ser curado, eu também preciso ser liberto da opressão, eu preciso que meus olhos se abram para eu ver com clareza aquilo que Deus está fazendo em minha volta, aquilo que Ele quer que eu faça, dentro do seu propósito, dentro do seu ideal. E aí então, queridos, nós precisamos exercitar a fé, porque, como diz lá o autor em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aquele que crê em Deus, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
nós precisamos exercitar a nossa fé. Mas, queridos, para nós seguirmos o ideal de Jesus, não basta ter fé. Para fazer parte do ideal de Jesus, é preciso viver pelos princípios que ele ensinou. E aqui pega, porque nós precisamos conhecer este ideal de Jesus. E o primeiro princípio, irmãos, parece estar muito claro na vida de Jesus, na vida dos seus primeiros discípulos, na vida dos discípulos que ainda servem a Jesus, aqueles que realmente são discípulos de Jesus. Esse é uma característica que faz parte da vida do discípulo de Jesus, é uma coisa que não pode faltar se você realmente quer viver no ideal de Jesus. Por isso, meus queridos, o primeiro princípio é o amor. E quando a gente fala de amor, naturalmente já parece que a gente sente uma frustração. Porque falar do amor é muito mais fácil do que praticar o amor. Um teólogo, C.S. Lewis, é um teólogo britânico, ele diz que amar é, antes de tudo, ficar vulnerável. Eu entendo que é. Gente, quando você ama, você fica vulnerável. Veja, por exemplo, o amor de mãe para filhos. Muitas vezes a mãe se doa tanto em amor e o filho começa a manipular a mãe justamente pelo amor que a mãe sente, pelo cuidado que a mãe tem. E aí parece que ele começa a usar aquilo para tentar ganhar aquilo que é proveito, o que é melhor para ele. É verdade, não é, irmãos? Quem tem filho em casa sabe, principalmente quem tem adolescente. Mas é em todas as formas de amar, irmãos, no casamento. Quando você vai para o casamento, você fica vulnerável, porque você vai se doar, mas nem sempre a pessoa que você vai se doar vai corresponder àquilo que você está acordando. Então você fica vulnerável. Mas veja que você ficar vulnerável por alguém que você está mais perto, que é da família, alguém conhecido, até é fácil. Porque você está se doando por uma causa, você está se doando por alguém que está perto, por alguém que você faz parte do seu convívio. Mas o amor de Jesus, dentro do ideal de Jesus, vai muito além disso. Jesus, ele amou aqueles que cuspiram no seu rosto, aqueles que esbofetearam a sua face, aqueles que colocaram uma coroa de espinho e que chicotearam ele, que pregaram ele numa cruz, que furaram o seu lado com uma lança, que lhe deram um vinagre no momento que ele mais tinha sede. Ele os amou e intercedeu por eles, pedindo perdão. Irmãos, o amor de Jesus é o amor que o discípulo precisa aprender a viver. É para isso que Jesus nos direciona. E quando ele está ensinando sobre amor para os seus discípulos, ele vai dizer o seguinte, lá em Lucas capítulo 6, no verso 32, ele diz: que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Que mérito nós teremos, irmãos? Mas parece que nós vivemos uma época, ou sempre foi assim, que as pessoas só vão amar se tiver alguma recompensa, ou se não for muito difícil, porque muitas vezes nós não estamos dispostos a caminhar mais uma milha. Muitas vezes nós não estamos dispostos a dar a nossa camisa, vestir a pessoa que está necessitando, porque nós temos só duas. Mas dentro do amor de Jesus, ele nos chama para que nós possamos praticar o amor. E dentro desse grande, ou desta grande comissão que Jesus nos impõe, está o amar. Ir aos perdidos,
não fazer exceção, repartir o que tem unicamente por amor. Amando. C.S. Lewis, ele diz também que as pessoas, muitas vezes, vêm para a igreja com uma ideia de viver um conforto, de encontrar o descanso para suas almas, para suas lutas, para suas fadigas. E realmente Jesus diz que se as pessoas virem, Ele vai aliviar o fardo. É na igreja que nós somos tratados. Mas na igreja também, irmãos, nós precisamos entender que é um local de guerra. Está estabelecida uma guerra contra tudo aquilo que o mundo se põe contra aquilo que a nossa carne deseja, que é contra o princípio de Deus. Então, na igreja é lugar onde nós somos discipulados a dar continuidade à batalha que Jesus iniciou, transformar a vida das pessoas que estão perdidas. E muitas pessoas vêm para a igreja para serem amadas, para sentirem paz, sentirem descanso. E C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte: se eu fosse te recomendar uma religião para lhe se sentir confortável, certamente não lhe recomendaria o cristianismo. Irmãos, isso é uma frase que a gente precisa pensar, a gente precisa refletir. Qual é o motivo que eu tenho servido dentro da igreja? Será que não está realmente dentro desse padrão de eu querer a satisfação minha e por isso que eu não me preocupo com nada do que está acontecendo à minha volta? O importante é que as pessoas olhem para mim e às vezes nós queremos até que elas sintam pena de nós. Mas nós precisamos entender que nós fomos chamados e fomos comissionados para amar. E quando nós amamos, irmãos, pode ter certeza que não será em vão o seu amor. Porque assim como você está amando, tem muitos que estão amando você. Sabe por que você está aqui? Você já parou para pensar um pouquinho? Por que hoje você está servindo Jesus? Porque Jesus amou alguém que amou você e que teve coragem para proclamar e pregar esse evangelho da salvação para você ser alcançado por Jesus. Talvez você tenha dado muita dificuldade. Eu sei que eu dei dificuldade para o pastor Arlindo. Eu sei que ele teve muita luta comigo. Mas ele não desistiu. Ele acreditou em mim. Caminhou comigo. Me instruiu. Falou. E quando eu entendi o amor, quando eu entendi o que é ser um discípulo, eu comecei a agir da mesma forma. Porque agora eu faço parte da grande comissão, irmãos. Eu fui comissionado por Jesus e eu preciso aprender a amar assim como Jesus tem me amado. Mas também nós precisamos praticar a misericórdia, irmãos. É o segundo princípio para que nós possamos viver o ideal de Jesus. É praticar a misericórdia. Mateus, o evangelista, ao registrar os feitos de Jesus, escreveu aquilo que ele viu no seu Senhor. E ele diz assim: e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus 14:14. Mas, irmãos, Jesus curou os enfermos e sentou com eles para instruir, ensinar e os alimentou. Então Jesus teve compaixão e ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Por isso, ele foi para o meio delas. Marcos também, o evangelista, ele vai dizer o que ele viu. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Será que nós temos sentido compaixão das pessoas? Será que existe realmente da parte de nós a misericórdia? O que é misericórdia, irmãos? Nós precisamos entender, nós precisamos nos colocar no
lugar das pessoas. Misericórdia é se colocar no lugar do outro e tentar sentir a mesma coisa. É dar a oportunidade para que a pessoa seja cuidada daquilo que lhe aflige. E, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, julgá-la. Ser misericordioso é controlar a raiva, controlar a fúria unicamente por amor. Unicamente por amor. Então você é misericordioso porque você ama, assim como Jesus tem amado você. Por isso, queridos, nós precisamos, e eu posso até usar a palavra aqui desesperadamente, nós precisamos do Espírito Santo e seu fruto controlando nossas vidas. É por isso que Jesus ordenou aos discípulos que não saíssem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder. Veja o que Jesus diz: eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Está registrado lá em Lucas capítulo 24, 49. Antes dos discípulos serem revestidos do poder, eles não iriam conseguir amar da forma como o seu Senhor, como Jesus os amou. Por isso, a recomendação de Jesus para que eles ficassem até que do alto fossem revestidos. Antes ainda um pouquinho de Jesus ser elevado aos céus, ele vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso está lá em Atos 1, no verso 8. Sabemos que isso se cumpriu no dia do Pentecostes, no dia que a igreja de Jesus começou as suas atividades, começou os batismos, começou essa grande comissão a dar o resultado perseguindo o ideal de Jesus, a transformação daqueles que estão perdidos. Queridos, como já foi dito, não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Agora, mesmo que você tenha fé, mesmo que você conheça os princípios de Jesus para seguir o seu ideal, não será fácil. Talvez você aí agora esteja refletindo já, esteja pensando: pastor, eu não tenho conseguido. Eu não consigo amar dessa forma. Eu não consigo exercer a misericórdia assim, pastor. Eu tenho fracassado. Eu não estou conseguindo ver o ideal de Jesus. Eu já vivi isso, irmãos. Muitas vezes eu sou questionado até pela minha esposa: como que você consegue ouvir certas coisas e ficar assim? Como que você, muitas vezes, age desta forma? E eu digo para ela: é a misericórdia que Jesus tem comigo, eu tenho com as pessoas. É o amor que Jesus tem comigo, eu tento ter com as pessoas. Eu ainda sou falho, irmãos. Eu sei que eu sou. E eu vou continuar falhando, mas eu tento ao máximo me apropriar disso que Jesus ensinou com o seu testemunho, disso que eu vejo na vida dos seus discípulos. Mas sabe que eu aprendi a receita? E essa receita eu quero passar para você nesta noite, que talvez tenha sentido que está fracassando em amar, que está fracassando em ser misericordioso. A única forma de você conseguir amar como Jesus amou, a única forma de você conseguir exercer a misericórdia como Jesus usou de misericórdia, é se você usar o princípio da graça. Aliás, se você usar como critério a graça. Por quê? Porque aí então você vai lembrar que graça quer dizer favor a quem não merece. Guarde isso, irmãos. Graça é favor a quem não merece. Então você vai amar as pessoas não porque elas merecem. Você vai ter misericórdia das pessoas não porque elas merecem. Porque se você for buscar isso,
você não vai encontrar ninguém para amar. Você não vai conseguir amar e você não vai conseguir exercer a misericórdia. Porque você vai começar a olhar para a pessoa e você vai ver que ela é problemática, que ela é cheia de coisas erradas, e aí você vai dizer, eu vou ficar perdendo tempo. Mas se você usar o critério da graça, você vai ver que é assim que Jesus olha para você, é assim que Jesus olha para mim. Porque quando ele olhou para mim, ele olhou unicamente pela graça, irmãos. Porque eu não merecia, não continuo merecendo, nem você merece alguma coisa da parte de Deus. Mas pela graça, ele tem misericórdia de você, pela graça ele te ama, ao ponto de se entregar completamente para dar oportunidade de você retornar a ser a imagem e semelhança de Deus. Por isso, irmãos, que você possa nesta noite estar abrindo o seu coração, permitindo que o critério da graça venha fazer parte das suas atitudes a partir de hoje. Quando você olhar para aquela pessoa que você não consegue amar, quando você olhar para aquela pessoa que você sente raiva, que você sente aqueles sentimentos que muitas vezes vêm, lembre-se que Jesus olhou para você e você era assim. E ele olhou para você unicamente por graça, não porque você merecia. Então seja gracioso, seja misericordioso, ame as pessoas, não porque elas merecem. É assim que nós vamos seguir o ideal de Jesus. Você precisa decidir amar, não porque alguém merece. Não porque alguém te ama, então você vai corresponder. Não, irmãos. É você olhar para a pessoa, se colocar no lugar dela e saber que se você não amar ela, se você não ser misericordioso, há uma grande possibilidade dela ir para o inferno. E é isso que nós precisamos pensar. Foi assim que Jesus olhou para mim. É assim que Jesus está olhando para você. Não pense que, porque você faz parte do rol de membros da Igreja Batista Fé, Esperança e Amor, isso basta. Você precisa seguir a estratégia de Jesus. Você precisa seguir o princípio de Jesus. Você precisa usar o critério para amar e para ter misericórdia. Se experimente antes de julgar, antes de querer fazer qualquer coisa contra alguém, se colocar no lugar dela e tentar compreender, como foi dito hoje de manhã aqui na escola bíblica, compreender por que a pessoa é azeda, como a irmã Luciana usou aqui a palavra. Por que a pessoa tem a cara fechada? Antes de qualquer julgamento, você precisa se colocar no lugar dela e tentar usar uma forma para poder ajudar. Aí então você estará fazendo parte da igreja ideal. Você será a igreja ideal, porque você está seguindo o ideal de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero estar orando. Eu quero estar agradecendo a Deus. A igreja ideal, ela existe. Basta você seguir a estratégia que Jesus ensinou, indo até os perdidos, dando oportunidades a todos, sem exceção, alimentando e ajudando os famintos e menos favorecidos, andando nos princípios que Jesus andou, seguindo o critério da graça, para estar consolidando o ideal de Jesus. Assim, se você fizer, você estará participando da igreja ideal. E eu quero, neste momento, te desafiar. Se você quer amar, se você quer ser misericordioso, se há dentro de você raiz de amargura, sentimentos que impedem você de viver uma comunhão, que você abra o seu coração nesta noite. Permita que o Espírito Santo comece a purificar, tirar de você. Eu quero desafiar a você
a colocar nesta noite o desejo de usar do critério da graça para amar as pessoas. E aí então, você vai caminhar mais um pouco com elas. Se você sentiu que você precisa aprender a usar o critério da graça, então, eu quero te desafiar a você sair do seu lugar, a vir aqui à frente, e eu quero estar orando com você. É o Espírito do Senhor. Irmãos, eu sei que eu não tenho mais usado esse costume de desafiar os irmãos a vir aqui à frente, mas eu estou sentindo no meu coração que você precisa dar um passo de fé. Se existe alguém que não tem conseguido amar e que precisa, então vem aqui à frente. Tome uma decisão hoje. Eu quero, Senhor, amar como o Senhor tem me amado, mas eu não tenho conseguido, Deus. Eu tenho encontrado barreiras. Eu tenho tido dificuldade, Deus, para exercer a misericórdia. Eu quero aprender a usar o critério da graça. Tome esse passo. Você levantar e sair do seu lugar não vai mudar a sua vida, não, pode ter certeza disso. Mas você está tomando uma atitude. Você está dando um grande passo para permitir a ação do Espírito na tua vida. E assim, eu tenho certeza que começa o tratamento de Deus. Jesus veio para curar, para libertar e para abrir as vistas. Então, se você quer, vem aqui à frente. E eu quero orar por você. Eu vou orar. Se mais alguém quiser, ainda há tempo. Continue com os seus olhos fechados. Pai, nós, mais uma vez, ó Deus, queremos agradecer. Muito obrigado, Papai do céu, por esta palavra abençoada que exorta as nossas vidas nesta noite. Por tudo aquilo que nós pudemos viver aqui durante esse tempo de comunhão, esse tempo de adoração, esse tempo, ó Deus, que nós podemos glorificar o seu santo e glorioso nome, reconhecendo que não existe outro Deus além do Senhor, o Deus que fez os céus, a terra, que criou-nos a sua imagem e semelhança, e que hoje está presente aqui porque quer tratar os nossos corações, quer restaurar as nossas vistas, para que nós possamos enxergar com os olhos espirituais, tirar as raízes de amarguras, as coisas que impedem de que nós possamos viver a comunhão perfeita conforme o Senhor, de poder viver pelo ideal de Jesus, para ser a igreja ideal. Aqui estão, ó Deus, os teus filhos, que reconhecem em alguma parte, em algum momento, que tem fracassado, Deus, mas estão aqui agora porque querem ser encorajados, estão fazendo um propósito com o Senhor, e eu, Deus, intercedo por essas vidas, pedindo que a ação do seu Espírito tome os seus corações, as suas mentes nesse momento, para fortalecê-los, ó Deus, para dar a coragem, a ousadia, que os seus discípulos precisam ter, para assim, ó Deus, cumprir com o seu ideal. Eu não sei o que tem no coração dos teus filhos aqui, Pai, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o que aflige, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser tratado, e eles estão aqui, ó Deus, porque eles acreditam que o Senhor pode fazer isso. Então, ó Deus, que a tua graça maravilhosa esteja sobre essas vidas nesta noite, não porque eles merecem, mas porque o Senhor é gracioso, e porque o Senhor os ama. Trata, Deus, dos seus filhos. Mas eu estendo as minhas mãos ainda, Deus, pedindo por esta igreja. Talvez aquele que não teve coragem, talvez aquele que não consegue perceber isso ainda, mas que nesta noite a palavra ficou ali, lapidando,
que seja tratado o seu Espírito a purificar pela sua palavra. Mas nós queremos que essa igreja seja curada em todas as lacunas, em todos os lugares, ó Deus, onde possa existir, Deus, imperfeições que impedem de que nós estejamos praticando no ideal de Jesus. Que nós venhamos aprender a amar usando o critério da graça. Que nós venhamos ser misericordiosos usando o critério da graça. Por isso, Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, estende as tuas mãos sobre a sua igreja nesta noite. Cura os enfermos de espírito, os que estão oprimidos, os que estão cativos, acorrentados, ó Deus, por tradições, costumes, vontades do corpo, da carne, desejos de pecado. Em nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus, que haja libertação nesta noite. Mas aqueles, ó Deus, que estão com o seu corpo físico enfermo, nós sabemos que é todo o poder que o Senhor possa trazer a cura. Talvez essa pessoa não esteja aqui, mas esteja na mente e no coração da intercessão de alguém. E o seu Espírito pode alcançar essa vida. Talvez esteja alguém aqui, Deus, que esteja com problema relacional. Vidas, famílias, que muitas vezes, ó Deus, estão sendo destruídas. Eu não sei, Deus, mas o Senhor conhece cada um que está aqui. E que essa seja, Senhor, a noite de transformação nesta vida. Abençoa a tua igreja, Deus. E que a tua graça e misericórdia continue sobre nós. Porque nós, por certo, não merecemos nada do que vem do Senhor. Por isso, eu clamo unicamente pela sua graça, para que nós continuamos vivendo diante do Senhor. Leva a Deus a sua igreja, e que cada um possa ser abençoado, guardado e protegido pelo Senhor, durante mais essa semana de bênçãos. É a minha oração, e eu a faço em nome de Jesus. Amém.